Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 11, e nós vamos ler dos versículos 13. Vamos ler o versículo 13 e continue com a Bíblia aberta, porque vamos passear por este texto indo dos versículos 13 até o final do capítulo, versículo 25. Então fique com a sua Bíblia aberta. Ezequiel capítulo 11, versículo 13. E eu convido você a ler em alto e bom som este versículo. Vamos lá? Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias. Não esqueça deste nome. Filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel. Vamos repetir novamente. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós pedimos que a tua palavra, que será pregada, anunciada, proclamada nesta noite, venha trazer vida, venha trazer ânimo, venha trazer novo sopro sobre nossas vidas, venha trazer bálsamo do teu Espírito sobre nossas emoções, venha trazer consolo e conforto, e principalmente venha trazer esperança na graça que há em ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O povo de Israel estava em cativeiro babilônico, 70 anos fora da terra, 70 anos em terra estranha, 70 anos pisando um chão que não era o seu, 70 anos vivendo numa nação estranha que não era a sua, 70 anos vivendo longe do templo, longe do lugar de adoração, longe dos referenciais de vida com Deus, de comunhão com Deus, portanto vivendo uma vida distante do seu chão, distante daquilo que era, o que eles estavam acostumados a viver. E isso trouxe uma insegurança existencial muito forte. Israel corria o risco de desaparecer. Foram passando os anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Os judeus do cativeiro foram morrendo e foram nascendo os outros. Mas acontece que cada novo judeu que nascia, já nascia mais babilônico do que judeu. E o grande problema era, a nação vai desaparecer, Israel vai desaparecer. E é isso que é a preocupação dos profetas. Jeremias, que foi profeta no cativeiro, tinha esta preocupação. Ezequiel, que foi profeta do cativeiro, tinha esta preocupação. E havia um líder cujo nome era Pelatias, amigo de Ezequiel. E Pelatias na língua dos judeus significa Yahvé provê escape. Ou então Deus provê escape. Ou então Deus dará escape. Cada uma dessas expressões satisfaz a tradução deste nome Pelatias. A existência de Pelatias era uma profecia aos exilados. A existência de Pelatias era uma profecia viva. Era um homem cuja vida dizia: Deus vai dar fim ao cativeiro. A vida de Pelatias, a vida deste homem, era uma profecia viva de que o exílio um dia ia acabar. Deus dará fim, Deus dará escape. Imagino que Ezequiel, sempre que passava por Pelatias, renovava as esperanças. Dizia: ali está um homem cuja vida me diz que um dia haverá escape. Quando encontravam-se, ali está um homem cuja vida diz: haverá um escape, Deus está provendo escape para o cativeiro. Mas, lá um belo dia, Pelatias morreu. E aí está um grande problema. Ezequiel temeu. A profecia viva acabou de morrer. O fio de esperança do cativeiro acabar arrebentou-se. Israel agora corre o risco de apagar-se, extinguir-se da face da terra. Aquela vida era o limiar de esperança. E Ezequiel sabia disso.
Aquela vida era a âncora da confiança do profeta, e ele sabia disso. E você talvez já tenha estado em alguma situação assim. Talvez você já tenha estado ou até está em situações que você vê um único fio de esperança num final de túnel, ou então você vê uma única possibilidade, e esse então é o Pelatias na sua vida. Este então é o anúncio de que há uma esperança de Deus prover escape. Mas talvez você já tenha estado em situações diferentes, em que você vê uma esperança, um fio de esperança, e esse fio de esperança morre, arrebenta-se. Ou então você vê uma possibilidade, e esta única possibilidade se desfaz ao léu do vento. E você diz, se foi a minha única esperança. Talvez em meio a uma enfermidade grave, você diz, Deus provê escape, ali está o seu fio de esperança. Talvez em meio à tempestade nos relacionamentos, você está olhando e dizendo, ali está um fio de esperança. Vai dar certo se for desta forma. Se Deus agir assim e eu conseguir levar as circunstâncias assim, então assim eu terei o escape. Acontece que o Pelatias às vezes morre, essa esperança morre, e Ezequiel ficou sem ela. Agora, se você olha dos versículos 14 indo até o fim, Deus dá a resposta ao versículo 13, quando ele lamenta o fio de esperança que vai embora. E quando ele não vê mais nenhuma esperança, Deus diz, eu tenho 5 para você. Quando ele não vê nenhuma saída mais, Deus diz, eu tenho 5 saídas, Ezequiel. Eu tenho 5 verdades para você, e você vai dizer isso para o povo em cativeiro. E a primeira dessas verdades é, quando não há mais escape, porque você não vê Deus, Deus mesmo está sendo a motivação para a adoração. Deus mesmo está sendo a motivação para a adoração. Veja comigo o versículo 16, o 14 até o 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e de toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Veja agora o versículo 16. Portanto diz, em outras palavras, Ezequiel, diga a eles, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações e ainda que os espalhei pelas terras, todavia eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Eu serei o seu santuário, diz uma tradução. Israel no exílio não tinha mais o referencial de presença de Deus, que era o templo. Israel só conseguia entender presença de Deus no templo. Fora do templo eles diziam, Deus não está. Ou Deus está assim, numa segunda categoria de presença por fora, mas onde Deus se manifesta e fala conosco é o templo. Eles entendiam assim. Acontece que Deus usou o templo para ser didático, para ensinar para Israel conceitos, princípios de Deus. Mas Israel entendeu que Deus estaria para sempre encaixotado naquele templo, o templo construído por Salomão. E aí então vem um grande problema, eles estão longe do templo. E já sabem, o templo foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C., quando invadiu Jerusalém e nos trouxe para o exílio babilônico. E aí então eles dizem, nós estamos sem o templo. O templo era uma forma, tornou-se até uma forma de burocracia religiosa, que eles diziam, se eu for para o templo e eu fizer essa oração, e se eu estiver neste átrio, se eu estiver nesse local e oferecer esse tal sacrifício, Deus me aceita. E os sacerdotes ensinavam isso, e o templo se tornou um lugar burocrático de religião, e isso também trouxe um outro agravante, que era a idolatria. Eles só entendiam Deus com o templo, sem o templo não tinha Deus. E aí Deus no cativeiro babilônico diz, eu mesmo serei a motivação da sua adoração. Sabe, alguns momentos eu e você já podemos nos sentir
longe de Deus. Você já se sentiu assim? Ora e parece que a oração não subiu. Fala com Deus e parece que Deus não ouviu. E nós estamos então como este povo em Babilônia. E é nesses momentos que Deus está mais perto de você. E Ele diz, não interessa onde você estiver, o que você estiver fazendo, eu estou com você. Aleluia, eu sou o teu santuário. Eu estou junto. Você pode se desvencilhar da burocracia, dos ritos religiosos. E continua valendo a minha palavra que diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a questão não é mais o rito religioso, mas é o buscar a Deus de coração ou não de coração. Quando você busca a Deus de coração, Ele está com você. Aleluia. Esta é a primeira grande verdade. A segunda verdade que Deus diz a Ezequiel, e diz a Ezequiel, espalha esta verdade entre os cativos, é que quando não há mais escape, quando Pelatias morreu, quando não há mais saída, porque você se sente desamparado, Deus mesmo é a sua acolhida. Veja o versículo 17, diz ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei toda a terra de Israel, voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Deus está dizendo, vocês estão se sentindo desamparados, mas eu mesmo vou cuidar disso, eu mesmo com as minhas mãos hei de ampará-los, guiá-los, eu mesmo colocarei vocês em lugar seguro, eu mesmo desbancarei os inimigos do cativeiro, eu mesmo cuidarei desta questão. Deus está dizendo, o último fio de esperança morreu, e Deus diz, fique tranquilo, sou eu que estou cuidando de tudo, é a soberania de Deus, aleluia. Israel estava sem direção, sem norte, sem amparo. O grande intelectual Rui Barbosa dizia o seguinte, infeliz é o povo cuja esperança se perdeu e cuja fé se petrificou. E sabe, era desse jeito que Israel estava, infeliz, porque a fé havia se petrificado, a esperança tinha ido embora. E é assim que muitas pessoas se sentem, sem esperança. E Deus está dizendo, eu mesmo ajuntarei, eu mesmo acolherei, eu mesmo congregarei. Quando você perde a possibilidade de escape, fica sem direção, seu norte, é exatamente nesse momento que Deus entra em ação e se torna o principal piloto da sua vida. Aliás, o principal não, o único piloto da sua vida. Conta-se de um turista que estava muito perto, lá na Palestina, ele estava muito perto do barranco do Mar Morto, tropeçou e caiu, e ele não sabia nadar e não sabia que aquele índice de sal do Mar Morto fazia com que cada corpo boiasse tranquilamente. Você pode cair lá, que nunca vai se afogar, apenas se quiser, mas você pode cair e a grande saturação de sal mantém o seu corpo. E o turista não sabia disso. Ele caiu e começou a se bater, se debater, gritava, pedia socorro, se debatia e ficou ali durante um tempo. Até que de repente ele começou a cansar, ele disse, agora eu vou morrer. E foi parando de se debater, mas não afundava. Ele diz, parei de me debater. E aí tiraram ele de lá e ele não precisava se debater. Assim somos nós. Sabe, quando estamos nos momentos difíceis da vida, a gente começa a se debater. Enquanto que Deus está com a mão assim embaixo da gente, dizendo, você está se batendo à toa. Você está se debatendo à toa, eu estou cuidando de tudo isso. Aleluia. Eu estou cuidando da sua vida. Você não vai se afogar. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Não se debata, descanse em Deus. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Quando não há mais escape, porque você se sente desamparado, Deus é a sua acolhida. Mas a terceira verdade, quando não há mais escape, quando Pelatias morreu, quando não há mais escape, porque você perdeu a fé,
Deus é a sua renovação. Veja comigo versículos 19 em diante. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Israel, mesmo no cativeiro, tinha religião, mas não tinha Deus. Tinha ritual, mas não tinha fé. Tinha a letra da lei, mas não tinha o espírito da lei. E Deus chega à conclusão de que o coração desse povo já é um coração de pedra. Você já se sentiu assim alguma vez? Com o coração petrificado? Já, com certeza. Eu também, em muitas situações. Apenas um religioso, sem desejo pela oração. E aí, quando você fica sem desejo pela oração, você fica sem desejo de ler a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada vai ficando lá na sua estante, ou na beira da cama, ou então lá dentro do porta-luvas do carro. E você diz, eu amo a Bíblia, eu carrego ela. Mas vai ficando. E atrás dos meios da graça, você vai perdendo a fé, aquela confiança em Deus, e no mover de Deus, e no agir de Deus, e no cuidar de Deus. O valor, a paixão pelos valores espirituais vai arrefecendo, e você vai ficando frio, o coração vai petrificando, o coração vai endurecendo pelas coisas de Deus. Mas é nesse tempo que Deus está dizendo, eu vou colocar um coração novo em você. Eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Aleluia. Eu vou colocar um espírito novo dentro de você. Sabe, as coisas de Deus sempre são renováveis. Deus não faz nada em nossa vida que não seja renovável. E Deus quer renovar a sua fé. A mesma coisa que Deus está dizendo para Ezequiel, fala para o povo de Israel. Deus está dizendo nesta noite, fala para a terceira IPI, eu posso renovar a sua vida. Aleluia. Quarta verdade, quando não há mais escape e você se sente injustiçado, Deus é a sua justiça. Veja o versículo 21. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre ele, sobre a sua cabeça, as suas obras, diz o Senhor Deus. Sabe, Israel olhava para os babilônicos, e a Bíblia não fala esses detalhes, mas nós temos que explorá-los. Eu imagino aquele povo em cativeiro, olhando para os seus opressores, e dizendo assim, os babilônicos são os maiores na cultura, são os maiorais, mas são nação idólatra. Eles têm o melhor exército, a melhor cavalaria, eles navegam com os melhores navios, têm os melhores soldados, os melhores flecheiros, mas é uma nação pagã. Como pode? Como pode ser uma nação rica, mas ser um império tão profano ao mesmo tempo? Acho que Deus está se enganando, porque nós que servimos o Deus verdadeiro, estamos aqui escravizados por este povo. Será que Deus não errou a equação? Será que Deus não errou essas contas? Será que Deus não devia colocar nós, judeus que cremos nele, nesse mesmo patamar que estão os babilônicos, e colocar os babilônicos como escravos nossos? Deus é injusto. Talvez eles pensavam isso, talvez não diziam, mas pensavam. Ou então diziam, o destino é injusto. Você já perguntou isso para Deus alguma vez? Sabe, talvez você não tenha tido coragem para perguntar com palavras, mas talvez já tenha pensado isso. O vizinho não teme a Deus e está muito bem de vida, e eu aqui na penúria. O colega de trabalho zomba de Jesus, e tem saúde perfeita,
E eu aqui com os meus percalços, correndo, atrás de consulta, atrás de exame, atrás de liberação de plano de saúde e tudo mais. O parente é idólatra, vive para adorar os outros deuses, abominação, e está com a família toda bem estruturada, e eu aqui na minha correria para tentar manter meu lar em pé. E eu estou sem escape para os meus dilemas, no meio de tudo isso. O Pelatias morreu, mas é nesse momento que Deus está dizendo que Ele julgará todas as coisas. É nesse momento que Deus está dizendo que os bons e os ruins serão julgados por Ele. As benécias e as penúrias estão todas na balança de Deus. Nada foge ao controle de Deus, nada foge à justiça de Deus. Deus julgará todas as injustiças que você está sofrendo, creia nisso. A justiça de Deus é infalível. Por vezes nós dizemos, Deus tarda, mas não falha. Eu quero corrigir este ditado com as seguintes palavras: Deus nem tarda e nem falha. Ele não falha e Ele tem o tempo dele. É nós que estamos por vezes adiantados no nosso tempo, cobrando de Deus aquilo que ainda não chegou no tempo dele. Por vezes, a afronta recebida que você diz, parece que Deus não vê, mas está nas mãos de Deus. Deus está vendo, Ele é justo. A injustiça no trabalho, no emprego, e a gente diz, parece que Deus não está enxergando. Deus está vendo sim, Ele está olhando sim, Ele está pesando isso sim, Ele está escrevendo isso nos seus livros sim. Chegará um momento em que você dirá, Deus foi bom e justo, Deus foi justo e Deus foi gracioso. É o prejuízo que você acumula por alguém que está te lesando. E aí você diz, parece que eu oro e as coisas continuam indo de mal a pior. Parece que Deus não vê. Você não vê escape na justiça num primeiro momento, mas Ele está sendo justo. Aleluia. Quando não há mais escape, você se sente injustiçado. Deus é a sua justiça. Quinta e última verdade: quando não há mais escape, porque você foi humilhado, Deus é a sua glória. Veja comigo os versículos 22 indo até o final. Então os querubins, e os querubins eram aqueles anjos que ficavam encarregados de cuidar da glória de Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão à Caldeia, para os do cativeiro. E de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Israel estava num vale de humilhação e dizendo, a glória de Deus foi embora. Sabe por quê? Porque a promessa que Israel tinha é de que sempre teria a glória de Deus sobre eles. E que sempre Israel seria uma nação abençoada por causa da glória de Deus. O povo que Deus escolheu para ser o povo missionário na velha aliança tinha a glória de Deus sobre a sua vida. Mas agora só tinha humilhação. A glória foi embora. A glória de Deus parou de brilhar, o Shekinah de Deus, a luz de Deus sobre a vida deste povo. E eles entraram em desespero. E a única esperança de ter a glória de volta era a vida desse homem, Pelatias. E Pelatias se vai, morre. E fica a pergunta, e agora? A única esperança de a glória de Deus voltar foi embora. Se foi. O que vamos fazer? O grande pregador, por nome de Strong, ele num dos seus sermões diz, há aldeias na Suíça, situadas em vales profundos e estreitos, que somente alguns minutos antes do meio-dia é que começa a vir
a luz do sol sobre eles. E somente por alguns minutos após o meio-dia é que a luz continua e depois a sombra direto. E assim, talvez seja a vida do cristão. Sabe, existem momentos de penumbra, sim. Existem momentos de escuridão, sim. Existem momentos de sombras, sim. Existem momentos de tristeza, sim. Mas isso nunca é eterno, porque chega o momento em que a luz do sol brilha sobre a nossa vida. A glória de Deus brilha. O meio-dia chega e Deus diz: eu estou aqui, eu estou te recompensando, eu estou te abençoando, eu estou com dádivas no mundo espiritual para você que está aguentando as lutas e provações. A glória de Deus se levantará sobre você e sobre a sua vida. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Isaías 60. Quero convidá-lo a ficar em pé. Talvez você esteja amedrontado, como Ezequiel ficou amedrontado no cativeiro. Perdeu o arrimo, perdeu Pelatias, último fio de escape, último anúncio de escape, a última esperança. Sabe, e dizem que você pode viver 40 dias sem alimento, pode viver 3 dias sem água, pode viver 8 minutos sem ar, mas não pode viver 1 minuto sequer sem esperança. Mas não olhe para a morte de Pelatias. Ouça Deus dizendo: eu mesmo sou o seu santuário. Ouça Deus dizendo: eu mesmo sou a sua acolhida. Eu mesmo sou a sua renovação. Eu mesmo sou a sua justiça. Eu mesmo sou a sua glória. A glória que vai brilhar sobre a sua vida. Amém.